Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, quarta-feira, 19 horas, horário da nossa live. E hoje eu ia entrevistar a Adriana Pazoldi. E em cima da hora ele me mandou uma situação lá que ela não teve como contornar. Então eu vou chamá-la para trocar uma ideia numa outra hora, num outro dia, e eu aviso vocês, tá bom? Então o que acontece? Ela foi uma das participantes do Workshop Express nesse último sábado e foi a ganhadora da mentoria individual. E já no primeiro dia, já no Workshop Express, ela conseguiu já perceber algumas coisas e eu queria que ela trouxesse aqui para vocês, mas vai ser na próxima oportunidade. Para não deixar a nossa live, né? A nossa live todas as quartas às 19 horas, sempre vai ter. Eu quis trazer para vocês uma informação da vida. Então, hoje aconteceu uma coisa bem interessante e eu queria contar para vocês de como a gente faz uma vida intencional. Eu estava conversando com meus filhos esses dias, uns 2, 3 dias atrás, e comentando com eles como que a gente acaba fazendo um networking quando a gente viaja, sempre de forma intencional, querendo conhecer as pessoas. E eu fazia isso desde sempre, desde que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, quando eu comecei a viajar, antes até, quando eu viajava pelo esporte para competir. E eu comentei isso com eles. E não só isso, depois que eu me formei, eu fui viajar também na Europa e tal. Aquelas coisas de mochileiro que se faz 19 cidades em 21 dias, umas coisas meio over, né, no meu estilo. E você vai conhecendo as pessoas, inclusive eu fiquei um tempo morando em Londres e estudando inglês. E nessas épocas de viagem, você conhece pessoas, faz conexões, e claro, naquela época não existia WhatsApp, não existia Facebook, não tinha nada disso. E era, assim, na base do telefone mesmo, e postal e cartas, enfim, era bem divertido. O que aconteceu de lá para cá? Essas conexões acabam continuando a acontecer com um pouco mais facilidades, né, que a gente tem das mídias sociais, mas a intenção da gente querer se conectar com as pessoas tem que estar ali, senão não vai acontecer. E você precisa ter essa ideia. Então, uma das minhas alunas, lá na mentoria, ela comentou comigo que a área da vida que ela queria melhorar seria relacionamentos sociais, que é uma das áreas que a gente analisa lá também. E eu comentei com ela, o que você está se propondo na sua semana para você se expor a isso intencionalmente. Né? Porque uma coisa é você escolher uma área da vida, uma outra coisa é você planejar e executar aquela área da vida. Então essa aluna, ela estava se sentindo bastante sozinha, ela mora sozinha, não tem filhos, e ela queria estar à busca de um parceiro ou queria aumentar as amizades. E colocou essa pergunta lá na mentoria e eu comentei com ela, vamos colocar na tua agenda horários para você promover coisas, um jantar, um café com uns amigos, entrar em situações diferentes, tipo, entra numa aula de beach tennis, eu sempre vou puxar para o esporte, né, gente? Você sabe como é que é. Oiê, tudo bom, Fran? Tudo bom, pessoal que está entrando? Você se envolver com situações em que tenham grupos junto, para você ir conhecendo pessoas intencionalmente, né? As pessoas raras, não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível para Deus, mas a pessoa bater na sua porta é um pouco mais difícil do que você se expor a situações para começar a fazer esse network. E também os eventos que você vai, você se interessar por um assunto, ir atrás desse assunto, encontrar pessoas. Eu daqui a pouco estou indo numa confraria de mulheres aqui em Curitiba também, que eu entrei, que é uma confraria nova. Você se expõe a situações de conhecimento de pessoas. E nessas viagens que eu fiz, voltando à história das viagens, eu conheci algumas mulheres, né? Uma era de Madrid, a outra da Nova Zelândia, uma da Itália. E nessa viagem que eu fiz com 15 anos, a gente estava lá no Chile e a pessoa era da Argentina. E eu comentando com os meus filhos, e é fantástico como a vida acontece. Eu comentando com eles, porque a gente vai fazer uma viagem, um pouco mais pra frente, que eu vou ficar na casa da mãe de um amigo dos meus filhos, que conheci online, que era primo do não sei o que. Eu sei que a coisa foi fazendo assim. E quando a gente marcou a viagem, meus filhos não acreditavam que ia acontecer. Eu falei, gente, é tranquilo. A gente foi atrás das informações, claro que com toda a segurança, mas um dos meus filhos estava achando, mãe, você é muito doida, não é assim que funciona. É assim, eu fui explicando para eles e contei a história da viagem. Gente, não é que a Romina ficou conversando comigo, a Romina é a minha amiga da Argentina, que eu conheci quando eu tinha 15 anos.
O pai dos filhos dela e os filhos dela estão vindo para o Brasil e ela pediu uma ajuda em relação ao cartão de crédito, uma situação lá de forma de pagamento para vir até aqui. E a gente começou a conversar, ela me achou pelo Instagram. E a gente trocou até se eu conseguisse, eu não sei como é que faz. Se alguém souber aqui como é que eu poderia compartilhar uma foto, deixa eu ver se eu acho a foto. Compartilhe uma foto, muito bem. Gente, sério, olha isso. Será que eu consigo? Olha isso! Meus filhos vão morrer depois de ver isso. Mas essa sou eu com 15 anos e a Romina é essa que tá de branco do meu lado. E aqui era eu, mais uma do Brasil ali de azul escuro e as duas meninas da Argentina. Então essa é a Romina que falou comigo hoje, gente. Olha que fantástico. Aí eu pude ajudar ela. Agora não sei como é que para isso, né? Eu não vou ficar assim o tempo todo, né? Como faz para tirar esse negócio aqui do ar? Enfim. A Romina falou comigo, eu ajudei ela, me coloquei à disposição e a gente já está marcando dela vir para o Brasil. E essas coisas acontecem, mas vocês precisam se expor, precisam se abrir, conversar. Inclusive, eu descobri que existem eventos que ensinam networking. Olha só que curioso, eu não conhecia. E também já vou me enfiar, já é um jeito. Só agora eu não consigo parar, Ti. Depois você me fala como é que para. Descobri como é que coloca, agora eu não sei como é que tira. Escolher outra foto, parar e compartilhar. Muito bem. Então, olha como as coisas vão acontecendo se vocês se abrem, né? O que aconteceu lá atrás? Eu fiz essa viagem dessas 19 cidades em 21 dias com uma prima minha. Só que antes eu tinha morado em Londres, estudando, e eu conheci uma pessoa da Nova Zelândia. E quando você faz essas mochileiras, eu não sei se vocês já fizeram, você vai conhecendo muita gente de todos os lugares e vão trocando contatos. E as pessoas falam assim, quando você estiver na minha cidade, me liga. Porque daí a pessoa vai lá, se sereneia você, atende na cidade. Isso existe, gente. Faz um bom tempo que eu não faço, porque eu tive filho e as realidades mudaram. Mas isso existia e a gente fazia. Então, quando eu comecei a fazer essas cidades, essas viagens nessas cidades, eu comecei a ligar para as mulheres que eu tinha conhecido na escola de inglês, que era uma escola de inglês internacional, então vinha gente de todos os lados. Então, quando eu fui para Madrid, a guria de Madrid me atendeu. Quando eu fui para Itália, a guria lá de Bolonha me atendeu. E assim foi. E quando a gente foi para Austrália, depois a gente foi para Nova Zelândia, a gente dormiu na casa dessa outra, que era da Nova Zelândia, que eu conheci lá na escola de inglês. Então, o mundo se abre de um jeito, isso eu tô falando há 25 anos atrás. Imagina hoje como que não fica. Claro que você tem que ter todos os cuidados, né, de segurança. Mas isso é super passível de acontecer. É muito legal. Inclusive, tem pessoas que falam sobre isso, né, os nômades digital, enfim. Mas esse caso seria mais através do networking. Só que você faz esse networking de forma intencional. A começar do seu próprio bairro, de onde você está, se envolvendo com as coisas, conversando com as pessoas. E se precisar de uma ajuda com isso, me chama no direct que a gente vai conversando e eu vou dando algumas dicas de como você começa na conversa, como você conduz, como você aprende com os outros. E isso é muito interessante, gente, porque as coisas vão se construindo. Então veja que ainda mais longe, né? A Romina eu conheci quando eu tinha 15 anos, estamos falando de 30 anos atrás, que não existia nada de internet, de nada, e a gente se encontrou de novo. Boa noite, Dê, tudo bom? E daí, como a Mari cancelou, eu falei, vou contar essa história curiosa, porque realmente, gente, foi uma coisa surreal. Eu falando com os meus filhos sobre o que a gente estava fazendo, né, da viagem, e eu dei a ideia dessas mulheres, falei o que tinha acontecido, e a Romina me encontra. Então, a Rô, até para quem está entrando agora, eu coloquei a foto no começo, não vou colocar de novo, porque meus filhos acharam muito feio. Mãe, você parece um homem, enfim. Não era muito a minha praia ficar me cuidando, não que seja muito hoje, mas minha praia sempre foi esporte, gente. Se quer falar de esporte, vamos falar de esgrima, de tênis, atletismo, até de futebol eu dou umas arranhadas ali. Mal e porcamente, mas me viram. Mas o que eu queria trazer para vocês seria isso, abram a oportunidade de experiências diferentes. Abram a oportunidade de participarem de grupos diferentes. Vão atrás. Esses dias eu comentei com os meninos, falei, sempre tive vontade de tocar bateria. Daí eles olham pra mim assim, mãe, bateria? Mas por que não? Você não precisa fica marcado mesmo, né, Ti? Você não precisa ficar ali no quadradinho, fazendo... Tem vontade, vai. Eu sou atiradora também. Então, assim, o que você tem vontade de fazer, vá atrás do teu interesse, porque daí isso vai gerando as conexões. E uma coisa puxa a outra. Eu vou dar um exemplo do esporte que é bastante
dá para desenhar de uma forma bem clara. Quando você se conecta com um tipo de esporte, você entra em alguma competição, isso já tem uma série de outros benefícios que eu já expliquei em umas outras lives. Mas fora isso, essas competições acontecem se você se federa, por exemplo, que você vai defender o teu estado ou tua cidade, né? Se você, no caso municipal ou estadual, você vai defender o seu estado ou sua cidade em outro lugar. E isso começa a fazer as conexões com o teu próprio time e com outros times. Então isso motiva, é um objetivo de viagem, porque de um tempo para cá também, viajar por viajar, para ficar em resort ou para ficar na beira da praia, para mim deixou de fazer sentido. Então eu comecei a colocar intenção nas viagens. Quando eu estava como artista plástica, eu coloquei as viagens que eu fazia sempre conectadas com exposições. Então, quando teve, chama Documenta de Cássia, é na Alemanha uma das maiores e melhores exposições de obras de arte do mundo. Então, eu peguei quando que ia acontecer e fiz a viagem para lá naquela época. Você começa a linkar o teu interesse com a viagem que você vai fazer. Então, começa a ser uma viagem intencional, indo no lugar daquilo que também te interessa. Você conhece pessoas no lugar que te interessa e as coisas começam a acontecer. Isso fica muito, muito mais interessante. Outra situação também que começou a acontecer, quando eu parei daí a parte artística, eu tive os meninos, entrei na esgrima. O que começou a acontecer? Eu comecei a colocar as viagens da esgrima dentro de possibilidades ou de treino, ou de possibilidades de competição. Eu gosto de assistir competições, então aí eu vou, assisto as competições dentro do esporte que eu gosto. Então, no caso da esgrima, ela me proporcionou uma viagem para a França, eu treinei com o Daniel Lavavasser, se vocês buscarem, até ali é das pessoas que me seguem, eu sigo ele também, é o melhor técnico de esgrima do mundo. Ele treina a Nathalie Mollenhausen, se vocês não conhecem, é a nossa brasileira que foi para as Olimpíadas. Era a Nathalie, a vencedora da Olimpíada tal, e eu lá treinando no meio. Ali eu descobri como a gente podia fazer 4 bolhas no mesmo pé na mesma semana. Mas fiquei viva, dei conta. Então, assim, se exponham a situações em que estejam interesses de vocês com pessoas, com mais pessoas. Porque hoje em dia está tudo muito na internet, a gente acaba ficando muito fechado. E, de repente, isso pode levar para algum outro quadro mais triste, mais depressivo, que não é tão bom. Então, eu queria trazer para vocês, então, essa curiosidade de hoje, só para não deixar também a nossa live das quartas vazia, mas eu achei muito curioso, bem na hora que eu comentei, a Romênia entrou em contato comigo, e isso é fenomenal. E não só isso, por exemplo, no marketing aqui, fechando agora com o que eu estou fazendo, quando a gente começa a criar conteúdo, a gente começa a se conectar com pessoas do marketing, eu fiz melhores amigas maravilhosas aqui também. Então, gente, se conectem com interesses que vocês tenham, com pessoas e grupos e façam parte de tribos. Isso é muito interessante. E intencional, ou seja, você vai colocar na sua agenda que aquele dia você vai participar daquele grupo. Se você não quer um grupo fixo ou fechado, alguma coisa nesse sentido, promova você algo nessa casa. Outra situação que eu tenho também é da igreja, por exemplo. Eu me converti, estou numa outra igreja e lá tem uma série de eventos. Então tem o Café com Negócios, quem me acompanha aqui já sabe que é a PIB aqui de Curitiba. Tem o Café com Negócios, tem o Metamorfósica de Mulheres, tem o Discipulado de Pais. Então dentro do assunto que eu me interesso, eu estou dentro com pessoas que falam do mesmo assunto. Então essas coisas começam a conectar a gente. E de repente aquela pessoa te dá uma dica boa, você fecha um negócio interessante, você descobre uma outra forma de lidar com uma determinada situação. E isso só agrega. A gente achar que a gente sabe tudo é uma arrogância muito grande, né, gente? A gente tem que ter a noção da própria ignorância. Já diz, né? Só sei que nada sei. Nosso famoso filósofo. Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje. E quem tiver ideias diferentes, por favor, me mande aqui. Eu vou adorar conversar com vocês para saber o que mais vocês estão inventando. Até recentemente eu estava pensando como que eu podia fazer uma junção de mulheres para a gente andar de stand-up, agora que vai começar o verão. Então, ideias criativas eu tenho um monte e aceito novas, tá? Pode me mandar aqui. Então, esse tipo de coisa diferente. E assistir também esportes que te
que te interessam. Esse ano eu fui assistir o aberto de tênis no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu gosto de tênis e eu fui lá. Então eu vou lá com uma intenção. Você ter uma vida intencional dentro daquilo que você mais gosta. Fica muito mais gostoso. E isso eu já linko com o que eu coloquei hoje nos stories. Com uma das pessoas falou que não gosta de final de ano, espera passar. Gente, esperar o tempo passar é um sacrilégio. O nosso tempo ele é finito. Não dá para ficar vivendo para pagar boleto, sabe? Eu tô aqui para te ajudar. Se você realmente quiser ter uma vida diferente, quiser ter uma vida divertida, ter história para contar, o Thiago aqui volta e meia pergunta assim, mas nunca para de ser história, é mais ou menos isso. Muitas pessoas falam, você é meio over. Eu não sei se eu sou ou se eu não sou, só sei que assim, eu tenho vontade e vou lá e faço. E depois eu dou uma lidada com as situações que nem sempre saem assim 100%. Mas eu queria enxergar vocês a se abrirem para o novo. Ainda mais depois que a gente passou a situação mundial que a gente teve, tem várias situações que pessoas ficaram muito fechadas. E é tão gostoso. Eu fiquei tão feliz em receber essa mensagem da Romina, gente, que vocês não acreditam. Eu tô assim, até agora eu falei para ela que, nossa, fez o meu dia. Fez o meu dia, né? Eu tava aqui trabalhando, cuidando dos meninos, fazendo as coisas, indo e voltando, de repente vem uma mensagem assim, gente, sabe, faz a vida valer a pena. Você ser útil. Ela tá vindo para o Brasil e eu por WhatsApp daqui vou ajudar eles lá no Nordeste, porque de repente tem alguma dificuldade com a língua. Então olha como vai longe. Então essa é a mensagem que eu queria deixar hoje. A live vai ser rapidinha. Eu vou sair que eu tenho um encontro lá com as meninas. E eu gostaria de deixar aqui esse recado. E por favor me mande no direct as suas ideias, que eu adoro ideias novas. Tá bom, pessoal? Obrigada por quem esteve aqui. Um beijo grande, boa noite. E eu espero teu direct, hein?